Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a 1973, ano em que o nosso querido Chevette chegou ao mundo. O dinheiro tá com você, né? Ah, meu Deus! Não consigo parar, xerife! Não consigo parar! Mas faz muito bem, não para não, César. Que os homens do posto vêm vindo correndo atrás de mim aí. Me ajuda, xerife! Me ajuda, xerife! Ai, que saudade! Rever Shazam e Xerife, como era legal assistir. Popular entre as crianças, Flávio Migliaccio apostou no novo personagem, o Tio Maneco. O filme foi vendido por mais de 30 países e ganhou um prêmio de cinema infantil internacional na Espanha. Eu chorei na avenida. Grande Benito de Paula fez enorme sucesso nos anos 70. Eu era garoto, mas me lembro muito bem que além de Benito de Paula, Alcione, Martinho da Vila e o rei Roberto Carlos faziam enorme sucesso nessa época. E obviamente não podemos esquecer de Elton John. Para quem não me conhece, meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa linda jornada no ano de 1973. O ano de 1973 no Brasil foi um período de contrastes marcantes, onde o cotidiano das pessoas se entrelaçava com grandes eventos e transformações sociais, econômicas e políticas. Vivendo sob o regime militar, o Brasil experimentava um crescimento econômico acelerado, conhecido como um milagre econômico, mas também enfrentava desafios e crises, como as do petróleo. Nas cidades, as manhãs começavam cedo. As ruas se enchiam de trabalhadores e estudantes, muitos deles utilizando ônibus, trens lotados para se deslocar. O trânsito já era um problema nas grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde carros, ônibus e bicicletas disputavam espaço nas ruas. Depois da escola ou do trabalho, as tardes eram um momento de lazer ou de continuação das tarefas diárias. As praças e parques das cidades eram pontos de encontro populares, onde famílias e amigos se reuniam para conversar e relaxar. O Brasil vivia um dos períodos mais significativos de crescimento econômico de sua história. Sob o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, o milagre econômico atingiu seu ápice, com altas taxas de crescimento do PIB, industrialização acelerada e grandes obras de infraestrutura. As novas estradas, como a rodovia Transamazônica, prometiam integrar o país e abrir novas fronteiras agrícolas, embora também trouxessem questões ambientais e sociais complexas. O Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Motor, direção, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque do Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Audi Sport. O mecânico e estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. Quem tem prazer em dirigir vai gostar do Chevette. 4 rodas. A crítica especializada testou o Chevette. Você deve fazer o mesmo. Chevette, você está precisando dirigir. A televisão era uma das principais formas de entretenimento e informação. As novelas da TV Globo, como O Bem Amado, que foi a primeira novela transmitida a cores, e O Semideus, prendiam a atenção dos telespectadores.
A música brasileira vivia um momento de efervescência, com sucesso de artistas como o rei Roberto Carlos, que lançava hits românticos que tocavam em todas as rádios e casas. Voltamos a apresentar Fantástico. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1973. Pois é, entramos no portal do tempo e chegamos nessa era maravilhosa, que por acaso foi o ano em que eu nasci. 1973, um ano que ecoa com memórias e acontecimentos marcantes. Vamos viajar no tempo e relembrar o que marcou esse período? Golpe de Estado no Chile. O presidente chileno Salvador Allende foi deposto em setembro de 73, marcando o início de uma ditadura liderada por Augusto Pinochet. A Guerra do Yom Kippur. Israel enfrentou o Egito e Síria em um conflito que teve impacto global, sobretudo no preço do petróleo. O cenário musical estava em efervescência, com artistas como Elton John e as bandas Pink Floyd e Led Zeppelin. As calças boca de sino, estampas psicodélicas e cores vibrantes, além dos cabelos Black Power, eram as tendências do momento. Vamos conferir tudo isso e muito mais no vídeo que vai começar agora. Em 24 de abril de 1973, o mercado automobilístico brasileiro foi agitado com o lançamento do Chevette pela General Motors do Brasil. Posicionado como o primeiro carro pequeno da montadora no país, o Chevette chegou com a proposta de ser uma alternativa mais moderna e econômica aos veículos da época, especialmente ao onipresente Volkswagen Fusca. O Chevette era, na verdade, a quarta geração do Opel Kadett europeu e, curiosamente, foi lançado no Brasil meses antes de sua estreia na Europa. Isso demonstrava a aposta da GM no potencial do mercado brasileiro. Inicialmente disponível apenas na versão sedã de 2 portas, o carro se destacava por suas linhas contemporâneas para a época, um design que lhe rendeu o apelido de Tubarão, devido à sua frente em formato de cunha. Tecnicamente, o Chevette de 73 vinha equipado com motor 1.4 a gasolina, que entregava cerca de 68 cavalos de potência, sua transmissão manual de 4 marchas e a tração traseira, uma característica que o diferenciava de muitos concorrentes compactos que viriam depois. Proporcionava uma direção ágil e divertida, rapidamente conquistando o público jovem e os motoristas que buscavam um carro com bom desempenho e estabilidade. Outras inovações para o mercado nacional incluíam a barra de direção retrátil para maior segurança no caso de colisão e o pisca-alerta, itens que não eram comuns nos veículos brasileiros da época. A vida no Brasil de 1973 era bem diferente. Era comum ver carros muito coloridos nas ruas. O Fusca era um carro mais popular, sem sombra de dúvidas. Neste ano, o maior ídolo esportivo do Brasil do momento era Emerson Fittipaldi, piloto de Fórmula 1 que havia acabado de ganhar o campeonato de Fórmula 1 de 1972. Foi também em 1973 que foi realizada a primeira ligação usando um aparelho de celular. Ela foi feita pelo engenheiro Martin Cooper, o inventor do aparelho, que pesava quase 1 quilo. Além do sucesso do Poderoso Chefão, outros filmes que se destacaram eram Cabaré, com Liza Minnelli, grande estrela na época, e O Exorcista, de William Friedkin. No mundo, O Último Tango em Paris era um dos filmes mais falados e vistos, mas foi censurado no Brasil. No dia 24 de março era lançado um dos mais importantes álbuns do rock mundial, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O álbum foi muito progressista na época, usando de efeitos sonoros incomuns, como os relógios e as caixas registradoras na música Money, por exemplo. No Brasil, Secos e Molhados era o favorito dos mais alternativos, que estavam acompanhando a onda hippie no mundo afora. Além da banda, Raul Seixas, Elis Regina e os Novos Baianos também eram destaque. Já nas famílias mais tradicionais, o fim da Jovem Guarda deixou muitos fãs tristes, mas em compensação, Roberto Carlos começava a ter fama internacional. Ele foi o cantor que mais vendeu discos no Brasil na época.
Com relação às novelas, no dia 24 de janeiro de 73, a Globo resolvia dar férias para Janete Claire, que vinha de várias tramas seguidas, e alçou Walter Negrão ao seu principal horário de novelas. Assim, estreava a novela Cavalo de Aço, que fez sucesso, apesar de muitos problemas. O autor foi obrigado a tomar uma decisão difícil para salvar a história. Estrelada por Tarcísio Meira e Bete Farias, Cavalo de Aço mostrava a história de Rodrigo, que voltava ao município de Vila da Prata, no interior do Paraná, depois de muitos anos, para vingar o extermínio de sua família, ocorrido quando ele era criança. O responsável pelo massacre era o latifundiário Max, vilão da produção. No entanto, a novela não pegou logo de cara, principalmente por causa da ação da censura do regime militar. Cavalo de Aço foi uma novela problemática e de muitas fases. Começou discando reforma agrária no seu subtexto. A censura logo proibiu, explicou o especialista Ismael Fernandes, no livro Memória da Telenovela Brasileira. Depois de incontáveis problemas, sobrou para o vilão. O autor acabou tendo de sacrificá-lo da trama como última cartada para manter o horário, mesmo deixando o ator polonês insatisfeito. Outra novela da Rede Globo da época era Carinhoso, que estreou no dia 2 de julho de 73. Escrita por Lauro César Muniz, era baseada em Sabrina e Samuel Taylor e dirigida por Daniel Filho e Walter Campos, sendo produzida ainda em preto e branco. E agora vamos aos carros que mais se destacaram no ano de 1973, um ano repleto de lançamentos. Em 73, nada mais nada menos que 5 modelos nacionais eram lançados. Carros como a Brasília, o Chevette, o Maverick, o Dodge 1800 e o Gurgel Chavante. Durante toda a década de 70, a Volkswagen dominava pouco mais de 70% do mercado nacional em unidades emplacadas, e a variante de 73 era o segundo modelo mais emplacado no início da década, perdendo apenas para o Fusca. Em 1973, o campeão da Ford ganhava atualizações. A linha Corcel ganhava sua primeira reestilização visual, além de mudanças mecânicas. A frente graciosa e delicada dos primeiros modelos deu lugar a uma dianteira mais quadrada, agressiva e robusta, e a lanterna traseira cresceu, passando a clara impressão de um carro maior e mais maduro. Foi também em 73 que os esportivos da Chrysler, Charger e Charger RT sofreram um facelift, ficando muito diferente dos modelos anteriores. O desenho da dianteira, envolvida por uma moldura dividida em duas partes, deixou estes carros ligeiramente semelhantes aos Chargers norte-americanos. Porém, o desempenho continuava o mesmo, pois não houve modificações mecânicas. Em outubro de 73, quando estourava a crise do petróleo, a Chevrolet lançava sua linha 74, onde a picape C14 mudava de nome, passando a se chamar agora C10. Vamos conferir agora o ranking de vendas de carros do ano de 1973. Dentre os 5 modelos lançados em 73, a Volkswagen Brasília foi a que se deu melhor no ranking de vendas, seguido de perto pelo Chevrolet Chevette, e em segundo plano ficava o Ford Maverick, mais isolado nas maiores novidades, assim como o Dodge 1800.